Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre fundamentos da tecnologia da informação. Iremos falar hoje sobre a arquitetura dos computadores. Nas arquiteturas dos computadores, geralmente, um computador é composto pela unidade central de processamento, a memória principal, controladores, dispositivo de entrada e saída e o barramento. Então, esses são os componentes principais de um computador. A própria CPU, a unidade central de processamento, a nossa memória principal, aqui conhecido mais como memória RAM, nossa memória RAM, os controladores, os dispositivos de entrada e saída, inclusive os dispositivos que são híbridos, e a parte de barramento. Barramento, ele é o mecanismo principal aqui porque ele faz a interconexão entre esses componentes, entre o componente da unidade de central de processamento, a CPU, a memória principal e os controladores. Ok? Bom, com isso, vamos falar agora um pouco sobre a unidade central de processamento. A unidade central de processamento, conhecida mais como CPU, é um componente computacional responsável pelo processamento e a execução dos programas armazenado na memória principal ou também nas memórias secundárias. Por que não? Suas principais funções são a de executar as instruções e controlar as operações. Tá? Então, isso é feito por dois subcomponentes internos dentro da CPU, que veremos logo adiante, que é a ULA, a unidade lógica e aritmética, e a unidade de controle. Então, a unidade central de processamento, a conhecida como a CPU, ele tem algumas funções. Ela tem a função, o poder de processamento com operação aritmética e lógica, então ele tem o poder de processar, né, operações tanto aritméticas quanto lógicas. Ele tem também a funcionalidade de realizar movimentações de dados, todas as movimentações de dados realizadas entre os seus componentes internos dentro da CPU. A CPU é responsável por fazer essa movimentação desses dados. Realiza também os desvios e as operações de entrada e saída, né? Faz as interpretações e controla, né, a execução das instruções. Ele também realiza o controle da ação dos demais componentes dos sistemas computacionais. Quais são esses demais componentes que vimos no slide anterior? A memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Ok? Bom, a CPU, né, ela é composta, na verdade, por dois elementos. Um elemento chamado ULA, que é a unidade lógica aritmética, e a unidade de controle. Então, temos aqui duas unidades, a unidade lógica aritmética, ULA, e a unidade de controle. A unidade lógica aritmética, ela é formada por circuitos que manipulam os dados por meio de operações binárias, ou então, operações unárias. Então, por exemplo, uma simples soma que faremos ali dentro do nosso computador, ela é realizada ali através da nossa ULA, né? A unidade lógica aritmética. Ou então, quando a gente vai fazer alguma operação com aqueles conectivos lógicos, AND, OR, NOT, SHOR. Então, esses conectivos lógicos, a gente utiliza para fazer essas operações dentro da nossa CPU, tá? A gente utiliza a unidade lógica aritmética, ULA. Por sua vez, a unidade de controle, ela é responsável por coordenar essas operações, tá? Todas as operações que realizadas dentro da nossa CPU, tá ok? Quem é a responsável por essa realização é a nossa unidade de controle, tá? Então, enquanto a unidade lógica aritmética, ela fica responsável, né, por manipular esses dados e realizando operações tanto binárias e unárias, a unidade de controle faz a coordenação dessas operações realizadas pela própria CPU. Então, aqui a gente tem uma imagem clara dessa unidade central de processamento, a nossa CPU, que é composta pela nossa unidade lógica aritmética,
e é composta também pela nossa unidade de controle. A nossa unidade de controle, ela é composta por alguns registradores, conhecemos como registradores, tá? Então, esses registradores, eles são responsáveis por fazer todo esse processamento na unidade de controle, todas essas operações de controle dentro da nossa CPU, tá? Então, a gente tem tanto o controle de instrução, né, quanto os registradores de instrução. Então, a gente tem os controladores de instruções quanto os registradores de instrução. Então, a unidade de controle, a UC, ele tanto faz o controle quanto faz o registro dessas operações que são realizadas pela nossa unidade central de processamento, conhecida aqui como CPU. Tá ok? Então, é isso. Esse é o primeiro componente dentro da arquitetura de computadores, conhecida como a CPU. Os senhores terão uma disciplina específica que falarão um pouco mais profundo sobre esses termos no segundo semestre, que é a disciplina de arquitetura e organização de computadores, né, que vai aprofundar um pouco mais o conhecimento básico sobre esse termo. Tá ok? Então, até a próxima aula. Na próxima aula, falaremos um pouco mais sobre os demais componentes, né, que compõem dentro da nossa estrutura computacional. Então, até a próxima.